Nós temos um Deus, como o Senhor disse, somos amigos há muitos anos. Embora a distância às vezes nos aflora, deixa um pouco mais distante ainda, mas o respeito, acima de tudo, que nós temos de pelo outro. Então, que Deus possa nos abençoar. E que bom eu pude conhecer mais pessoas, mais irmãos aqui. É muito gostoso você poder conhecer e saber que um dia nós todos poderemos estar nos céus. Amém. Isso é o mais importante. Um dia nós todos poderemos estar nos céus. Mas eu gostaria de orar mais uma vez antes de abrir a palavra. Eterno e bom Pai que estás nos céus, a tua graça nos basta, ó Deus, mas nós queremos te suplicar para que ao abrir a tua palavra, Senhor, que essa palavra não seja minha, Senhor, que seja a tua palavra em cada coração aqui presente, que possa fluir, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus nós te adoramos, não só hoje, mas sempre, eternamente. Amém. Irmão, nós temos um milagre. Eu preciso contar esse milagre. Nós temos uma filha que ela sofre muito com endometriose, assim como a mocinha que está aqui. Só que a minha parece que é um grau a mais, e ela praticamente quase nem anda mais. E ela fica acamada. E ela passou 62 dias internada. Um pouquinho logo após nós ter vindo aqui, ela começou a sentir fortes dores, então foi internada. E eu vinha contando então com a irmã Fátima e o Batista o que Deus fez na vida da minha filha. Não importa o que vai acontecer, mas isso é o que Deus fez na vida da minha filha. Tem um médico que é chefe da equipe. E nós estávamos aguardando ele em torno de 9 horas, 10 horas da manhã, no hospital. E a enfermeira então passou o horário dele vir. E a minha filha então, que estava junto com a minha esposa, citou assim: olha, o doutor não vai vir mais? E ela perguntou que hora que ele tinha que passar. Entre 9 a 10 horas, 11 horas, no máximo meio-dia. Se ele não passou até esse horário, ele não vai vir mais. Ele está fazendo algumas operações, então ele não vai vir mais. E a expectativa nossa de saber o que ele poderia fazer a mais, sendo chefe de uma equipe, aumentou muito. Minha filha ficou muito triste, minha esposa caiu demais, o semblante dela. E quando eu cheguei então, ela falou: olha, o médico era para passar, não passou. E a enfermeira então disse assim: olha, a possibilidade desse médico passar é de 100 consultas, ele veio 1. E nós ficamos ali, cabisbaixo. E se passou então a tarde inteira e começou a noite. O médico deveria ter passado até ali, às 12 horas. E se ele não passou, ele não virá. E 6 horas, às 18 horas, às 19 horas, às 20 horas, nós já não sabíamos mais porque ele não viria mais aquele dia. Íamos esperar um outro dia que ele pudesse vir. Mas às 20 horas e 30 minutos, entra um homem que nós não conhecíamos, entrou direto na minha filha: Priscila, sou o doutor Mário. Nós ficamos olhando assim, um para o outro. Nós pensamos exatamente no que eu estou falando para vocês. Esse milagre de 100 pessoas que ele poderia visitar, ele visitaria, esse milagre foi a minha filha. Amém. E nós ficamos olhando. E ali ele ficou por mais 1 hora conversando com a gente. Das 21h30 até as 22h30. E ele então explicou tudo para nós, o que poderia ser feito. A endometriose que a minha filha tem, ela está hoje localizada entre o ânus e a vagina, gente. Ela está ali, então ela não consegue ficar de pé. Dá 2 passos, senta, porque a dor é muito grande. E ele vai ter que fazer essa cirurgia ali. E ele disse então que essa parte de baixo, ela está semi-podre. A carne está podre.
Então é preciso retirar essa carne, senão essa ferida não cicatriza. E a gente tem orado a Deus muito, muito, para que isso possa acontecer na vida da nossa vida. E que Deus, acima de tudo, seja louvado e engrandecido. Porque somente a Ele é toda a glória, toda a honra, toda a glória. Eu não poderia deixar de falar isso. Independente do que pode acontecer com a minha filha. Deus tem se mostrado presente em cada momento, na sua vida, na nossa vida. Em pessoas que têm orado por nós, constantemente. Esses dois aqui, a Sandra e o Dirceu. A Priscila não saía do colo da Sandra. De manhã, na escola sabatina, até o culto, ou às vezes até a tarde, né, Dirceu? Nós frequentávamos casa, almoçávamos juntos, jogávamos juntos, à noite nós estávamos juntos. E a Priscila então estava exatamente ali. Certa feita ele contou uma história aqui que minha filha estava indo estudar no campus de Arthur Nogueira. E o Espírito de Deus estava sobre ele e a Sandra. E eles atrasaram praticamente de propósito o seu caminhar, que dava mais ou menos 5 quilômetros da rodovia no colégio, em Arthur Nogueira. 5 quilômetros. E a minha filha então saiu de manhã, ou de tarde, para Arthur Nogueira. E lá, com a minha neta, ela estava andando. Era uma menina corajosa. E de repente, quem é o carro que vai atrás dela? Esses dois. E aí, na conversa, ele olhava para ela, e diz ele que olhava para ela, para dar a impressão que eu a conheço. E ele começou a puxar conversa com ela. E de repente, ele teve a liberdade de perguntar: de onde você é? Que igreja você frequenta? E a resposta foi: Sapopemba, meus pais frequentam lá. Seus pais frequentam lá? E quem é seus pais? Ah, é Alberto. O homem e a mulher que balançou ela no colo estava ali para levá-los até o colégio. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Amém. Deus tem sido na vida nossa, na nossa vida, presente, mas nós não olhamos e nós não vimos. A impressão que nós temos é que nós não olhamos, não enxergamos Deus na nossa frente, Deus na nossa vida. E ao abrir a Bíblia, olha o que nós encontramos. Deus presente falando na sua vida e na minha vida. Abra lá em Joel 2. Eu estou aqui, irmão. Eu não estou tremendo de medo. Eu estou tremendo de frio. Não sei se vocês estão sentindo frio, eu estou sentindo. Aqui é bem frio. Gelado, eu estou gelado, sabe? E eu falei para minha esposa: nossa, Marcos, eu acabei de falar para a irmã Abigail: mano, eu estou com frio, estou com frio, gelado. Eu estou tentando fazer tudo para me aquecer, mas está difícil aqui. Vocês abriram? Lá em Joel 2, 2:1. E olha o que diz aqui. O Senhor falando para nós: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a alva espalha sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Eu estava escutando, e por isso que eu fiz a pergunta para o pastor, a forma que o pastor conduziu a nossa lição, para que nós pudéssemos entender um pouco melhor o que significa aquilo, teologicamente. O Senhor tem falado conosco,
Mas a impressão que nós temos é que nós não estamos entendendo o que Deus quer dizer para nós. Para mim, para você. Mas Ele tem um propósito no seu coração de me conduzir para o céu. Você para o céu. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal e nós descemos ao tanque batismais, o que acontece? Qual é a sua alegria de poder falar: Senhor, eu estou aqui? Qual é a promessa que você faz para Deus? O que você promete no seu coração para Deus? O que vai acontecendo é exatamente o que eu estou sentindo. Frio. Nós vamos esfriando. Esfriando. E a impressão que nós temos é que nós vamos abandonando a Deus. E alguns então pensam assim: Deus está me abandonando. Não! Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas eu vou me distanciando de Deus. E Ele fala assim: tocai. Tocai. Fala de mim para alguém. Conduza essas pessoas até mim. Porque um dia alguém te conduziu, você, até a minha pessoa. O que significa Deus pessoalmente para você? O hino fala que Ele é o ar que eu respiro. O ar. Se você não tiver o ar, você respira? Você vive? Não. Mas Deus, todo dia pela manhã, Ele dá o ar para que você respire. E que você o louve. E que você agradeça. E o dia todo você está com Deus. Qual é o seu propósito para com Deus? Qual é o seu propósito para com Deus? Observe na outra página, no versículo 12. Olha o que ele está falando para nós, irmãos. Olha a bênção que ele tem para nós. Joel 2, 12. Ele fala assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, e com choro, e com pranto. Isso é o que Deus está pedindo para nós. Para nós nos convertermos ao Senhor. O choro, pranto, jejum. Porque um Deus suplica a nós para que tenhamos esse comportamento perante Ele. O que Deus quer dizer isso para conosco? Senhor, nosso Deus, não quer que ninguém, nenhum de nós, se perca, mas que venhamos todos ao arrependimento e voltamos para Ele. Sabe, irmão? Vocês se lembram quando passou perto aqui da Terra o cometa Halley? Se lembra? Quando se lembra disso? Se lembra ou não? Olha, alguns estão falando que faz um tempinho, né? Eu nem sabia. Mas você via as pessoas à noite de que forma? Olhando para o céu. Não estou vendo nada. Alguns falavam: olha, em tal lugar foi visto, mas aqui não passa. Não passa. Deus deu a oportunidade de você contemplar o céu, as estrelas, a lua e tudo que há no céu. E acima de tudo olhar: eu estou vendo Deus. Hoje nós não fazemos mais isso. Porque o cometa Halley não está passando. Mas há um grande cometa. Quem é? O Deus que está no céu, irmãos. O que eu estou fazendo? Estou eu preparado para ir para o céu?
Que viagem é essa que eu tenho que ter para chegar até o céu? Qual é essa viagem? Arrependei-vos de todo o vosso coração. Convertei a mim. Nós achamos assim. Nos batizamos. Estamos na igreja. Juntamos com as outras ovelhas. Nos aquecemos ali. Mas Deus, eu estou esquecendo de ter o aquecimento dele. É isso, irmão, que falta. Olha o que diz mais embaixo um pouquinho. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. E por quê? Porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meu Deus. Deus tem me levantado todas as manhãs. Deus tem me dado a oportunidade de sair da minha casa, trabalhar o dia inteiro. E Deus tem dado a oportunidade para que eu volte para o meu lar. E encontre os meus queridos. Sabe quem é meu querido hoje? A pessoa mais querida hoje é minha esposa. Ela trabalha o dia inteiro comigo. Almoçamos, tomamos café, jantamos, tomamos banho, tudo junto. O dia inteiro junto. E não adianta nem fazer cara feia um pro outro, porque vai ter que aguentar. Vai ter que suportar um outro. Antes eu atrasava um tempo, ela falava, olha, aonde você está? Estou preocupada. E eu falava, eu estou em tal avenida assim, assim, assim. Está cheio, mas muito carro aqui. Ela falou, nossa, mas é tanto carro assim? Tanto carro assim. E hoje ela está comigo e falou, era essa avenida que nós passávamos. Que eu passava e eu falava para você, tem tanto carro na minha frente que eu não sei que hora que eu vou chegar. E agora nós saímos junto de casa. E voltamos junto para casa. E eu falo, como é que está aí? Ela fala, vou cochilar um pouco. Só que eu não posso cochilar. Eu não posso cochilar. Mas olha, irmãos. Olha as maravilhas, olha as promessas que Deus tem feito para nós. Observe, olha as promessas que Deus tem feito para nós. Não importa onde você esteja, importa sim que você esteja preparado. Amém. Eu fico pensando, irmãos, quando Davi, eu ficava pensando, por que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas faziam, quando se arrependiam, eles iam lá e rasgavam as suas vestes. O que significava aquilo? Se humilhava perante Deus? Eles estavam se humilhando? Como você se humilha perante Deus? Qual é a forma que você se humilha perante Deus? Ah, tem várias formas. Mas qual é a que está funcionando? Para a sua vida. Para a minha vida. Qual é a que tem funcionado? Será que o seu coração continua endurecido como pedra? Será que continua assim, irmãos? Deus está dando a oportunidade para você, mostrando para você o que você deve fazer, mas você continua torrão duro. Quando a porta da graça começar a fechar, ou ela fechar, onde você estará? Onde você estará? O Senhor levará, conduzirá você para o céu, ou você ficará aqui com tantos sermões que você escutou, com tantas coisas maravilhosas que Deus mostrou para você? Você vai continuar do lado de lá, irmãos? Deus tem mostrado as coisas maravilosas em nossas vidas. Deus tem mostrado. Tem conduzido você. Mas tem aprendido você? Você tem aprendido? Um pouquinho mais para frente. Salmo
86. E 86, 1, ele começa assim, ó. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. E eu estou aflito. E no versículo 3, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Tem misericórdia. Quando nós chegamos numa posição dessa, irmãos, como está a sua alma? Como está a sua alma? Qual é a sua oração? Qual é a minha oração? Será que é aquela mesmice? Já ouviu o que é mesmice? Já ouviu? Já ouviu o que é mesmice? É aquela oração que você já não tem mais nada para falar, ou mais nada para fazer, então você se joga na beirada da cama e você fala: Senhor, eu estou nessa situação, tá? Pula na cama. Isso vai se tornando rotineiro. Chega uma hora, você chega no pé da cama e fala assim: hoje não dá para ajoelhar não. Já pula na cama e fala: já sabe, Senhor. Você não conversa mais com Deus. Você não tem mais aquela amizade. Qual é o seu nome, João? João Ricardo? Ah, João Ricardo. Eu estou aqui te esperando, João Ricardo. Mas você virou as costas para mim, João Ricardo. Esperei pela manhã. Você não veio estar comigo, João. Esperei ao meio-dia. Você também não esteve comigo. Ah, mas eu tinha grande esperança, João Ricardo. Era de estar à noite que você viesse conversar comigo. E quando chega lá, o João Ricardo fala: Senhor, hoje foi muito cheio. Esquece. Eu estou vendo uma cena aqui bonita. Tem um garotinho aqui na frente, vocês não estão vendo. Ele está debruçado no colo da mãe. É assim que nós temos que fazer. É dessa forma que nós temos que fazer. A confiança que ele tem ali. A mãe dele não vai tirar o joelho dali para ele cair. Essa é a confiança que nós temos que ter. Essa é a nossa confiança. Deus está sempre lá, esperando você. Mas você não vai até Ele. Qual é a confiança que você tem em Deus? Qual é a confiança? Sabe, irmãos, aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3, fala assim, ó. O versículo 2, ele fala assim: guarda minha alma, pois sou santo. Olha, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Até quando? Até quando eu confio em Deus? Você já ouviu aquelas pessoas dizerem, ou alguns de nós mesmos dizer assim: traga tudo que você tem e entregue aos pés de Jesus. O que significa assim? Traga tudo que você tem e entregue aos pés de Jesus. Jesus não está precisando dos seus bens. Ele não está precisando dos seus bens. Porque Ele é dono de tudo. Ele não está precisando. Mas Ele está precisando exatamente do quê? Ele está precisando que eu vá até Ele. Que eu dê o meu coração a Ele. Que eu dê os meus pensamentos a Ele. É isso que Deus quer. Deus precisa exatamente disso. Ele quer os meus pensamentos. Ele quer aquilo que eu tenho de melhor. O meu caráter. É isso que eu vou levar para os servos. O meu caráter. Nós vínhamos conversando dentro do carro.
e nós viemos falando de Moisés, viemos falando de Sansão, viemos falando de José. E vocês observam nesses 3 homens, todos eles com características diferentes, mas todos eles eram líderes de quem? De quem, irmãos? Eles eram líderes de quem? De Deus. Moisés, 40 anos, para aprender a dirigir o povo, a seguir, fazer com que o povo seguisse ele. José, 20 anos ficou apanhando, foi o único que apanhou dos seus irmãos. Por quê? Porque ele era o bebê do papai. Então tinha que tirar aquilo. 20 anos ficou e foi o único que apanhou e era um escravo. E agora vem o último, Sansão, com a sua força poderosa. Deus tirou a força dele, cegou os seus olhos e ele ficou lá durante quase 10 anos, rodando moinho para aprender, pôr o juízo em ordem. E qual será o meu? Qual será o seu? Que Deus terá que fazer para que você aprenda que Ele é Deus e que você tem que confiar nele. Qual será, irmão? Ainda nós não temos essa resposta, né, irmãos? E talvez demore para chegar. Será que eu vou ter paciência? Será que eu vou ter paciência, irmãos? Ou eu vou continuar falando, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito, Senhor. Eu estou necessitado. Sabe, irmãos, a misericórdia de Deus é muito grande. O Senhor Jesus já voltou para muitas pessoas que eu, Dirceu, vocês conhecem ou conheceram. Mas no dia da ressurreição, no dia que o Senhor Jesus pedir para que seus anjos vá visitar a cova daquele que está enterrado, ele vai chegar lá e vai falar, levanta-te, o teu pai te chama. Ou ele vai fazer isso para você, virar as costas. A ordem vem do céu. Vai buscar os meus. Vai buscar em alto mar. Vai buscar nos fogos. Tempestades. Vai buscar os meus. E é um anjo que passa ali e fala, o Senhor Deus, o eu sou, mandou vir te buscar. Levanta-te, vamos. E você vai levantar e vai. Amém. É isso que vai acontecer, irmãos. Há uma irmã que nós tínhamos e ela teve um grande acidente. Seus 2 filhos nadando, a família toda na praia. E um dos filhos dela abusou um pouquinho. E ao entrar na água, a água levou ele mais para o fundo. O seu irmão, vendo, pulou dentro da água e foi tentar buscar o irmão. Conclusão? Os 2 morreram abraçados. E ela jurou. Jurou. Se eu falar o nome aqui, sabe quem é? Nunca mais eu vou ver a areia do oceano. Porque lá os meus 2 filhos ficaram. Mas ela esperava um grande oceano. Um oceano de cristal. Onde o próprio Deus estará lá. A esperança dela é de rever os seus 2 filhos novamente. Imagine vocês, irmãos. 2 irmãos morrerem abraçados. Morrerem abraçados. Um tentando salvar. Olha que nessa manhã, ao pedir que o Senhor possa reclinar para nós, porque nós necessitamos de socorro, de perdão, presença de Deus, que nós possamos estar atentos ao que nós estamos pedindo. Nós pedimos alguma coisa, irmão, mas nós não sabemos o que ela realmente é. Jovem, por favor, sorte o número 1 para mim. Por favor.
ainda que a flor não se abrir e o arco-íris não surgir, saiba então que as portas se abrem. Alguém quer teus planos conduzir. Há um amigo que nos leva a este amor que só Deus tem. Venha Ele, ó, se entrega todo o seu querer também. Ao morrer se entregou e não falha em seu amor. A voz do Senhor, o amigo e irmão, cuidador da natureza, o seu nome tem poder, dissipando as tristezas e o sol de um novo amanhecer. Tão grande amor Ele tem, tudo criou e assim também. Saiba então que as portas se abrem. Alguém quer teus planos conduzir. Há um amigo que nos leva a este amor que só Deus tem. Venha Ele, ó, se entrega todo o seu querer também. Ao morrer se entregou e não falha em seu amor. A paz do Senhor, o amigo irmão. Há um amigo que nos leva a esse amor que só Deus tem. Venha Ele, ó, se entrega todo o seu querer também. Ao morrer se entregou e não falha em seu amor. A paz do Senhor, o amigo irmão, as paz do Senhor, teu amigo irmão.